No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu, em sua querida cidade natal, o respeitável e amado Sr. Antônio Mendes Lima, apelidado de Tonho, um homem que viveu a vida inteira com coragem e força, a seu modo próprio, transformando em um longo percurso marcado por amor, paixão e dedicação. Nasceu em 1950, no pequeno bairro de Vila Nova, localizada no interior do estado de Minas Gerais. Era filho de uma família humilde, composta por seus pais, Domingos e Maria Lima, ambos falecidos, e seus 3 irmãos mais novos. Aos 10 anos, perdeu a mãe, mudança que o marcou profundamente. Desde criança, mostrou habilidade e gosto pela leitura, tendo descoberto em seus primeiros anos de vida paixão por histórias de aventuras, que o ajudaram a sobrepor as dificuldades do cotidiano. Aos 20 anos, mudou-se para Belo Horizonte, onde estudou engenharia na prestigiada Universidade Federal e trabalhou como aprendiz em uma pequena oficina de metalurgia. Lá conheceu a amada esposa, Ana Maria, com quem compartilhou mais de 3 décadas de vida. Ela foi o pilar de sua existência, suportando em momentos difíceis e compartilhando as conquistas. Em 1975, Antônio fundou uma pequena oficina mecânica, transformada ao longo dos anos em empresa de engenharia, que hoje conta com mais de 150 funcionários, sendo ele presidente do conselho. A empresa se destaca por seus produtos inovadores na área de energia renovável, tendo sido reconhecida pelo governo federal, ganhando diversas vezes a Ordem da Amizade e a Medalha da Inconfidência. Antônio foi _start assistant. Um amigo fiel e benfeitor da comunidade. Durante a crise econômica de 2015, ele doou parte das reservas da empresa para auxiliar famílias carentes na cidade, sendo agraciado com o título de cidadão honorário. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e no programa Gente que Faz na TV, que homenageou seu trabalho e compromisso com a sociedade. Em sua casa de Belo Horizonte, onde morou por quase 50 anos, Antônio gostava de passar as noites ao lado do rádio de pilha, ouvindo discotecas antigas e canções que lembravam suas aventuras em tempos de juventude. Era fã da viticultura e deliciava-se com o vinho produzido em seu quintal, cuja colheita em _start assista. Era sua paixão. Ele também tinha uma apaixonante coleção de selos, que dedicou décadas reunindo e classificando. Antônio era um verdadeiro artesão. Em suas horas livres, ele adorava trabalhar madeira e transformar peças antigas. Hoje partiu das nossas vidas a sombra delicada, mas sólida de uma mulher que marcou, com seu carisma e seu trabalho incansável, a vida de tantos em Vila da Esperança. Nós, teimosos habitantes do pequeno bairro chamado Lagoa dos Sonhos, derramamos um leve lamento, no entanto, para comemorares o passo que ela fez no caminho da vida. Maria Aparecida Souza, aos 80 anos de idade, foi encontrada em sua residência, cercada por amor e presença divina. Maria nasceu em 1940, no pequeno povoado de Lagoa dos Sonhos, localizado no município de Santo Antônio das Neves, em Minas Gerais. A sua família era modesta, mas aos olhos dela, tudo era milagroso. Era a 4ª filha de um casal de trabalhadores dedicados ao cultivo do café e da feijão, onde a educação e o respeito pelas artes eram fundamentais para os seus pais. Aos 9 anos de idade, perdeu seu irmão mais novo em um acidente de mineração. Desde então, dedicou-se a proteger e cuidar dos mais pequenos da comunidade, sendo apelidada de Mamãe Maria pelos meninos e meninas do bairro. Iniciou seus estudos na Escola Estadual de Santo Antônio das Neves, onde teve seu primeiro contato com a literatura brasileira. Aos 20 anos, ingressou no Curso Superior de Educação, em Belo Horizonte, onde se formou com destaque e recebeu o título de professora emérita, em 1972. Maria dedicou 45 anos de sua vida à educação e cultura da região.
Iniciou a carreira como professora de literatura no ensino médio, onde se destacou pela criatividade nas salas de aula. Em 1985, fundou o Grupo Teosófico Nossa Senhora da Boa Vontade, reunindo crianças e adolescentes em atividades culturais e educacionais, que geraram impacto significativo na vida de muitas famílias. Aos 40 anos, assumiu a direção do Museu Histórico e Cultural de Santo Antônio das Neves, onde trabalhou incessantemente para preservar a memória local. Em 2015, recebeu o Prêmio Machado de Assis em reconhecimento à sua trajetória cultural. Com o passar dos anos, Maria dedicou-se também à assistência social e voluntariado. Fundou o Projeto Solidário, que cuidava dos idosos da região. Em 2018, foi reconhecida com a Ordem do Mérito Cultural pelo governo federal por seu trabalho incessante em prol da educação e cultura popular brasileira. No entanto, sua vida não corria sem dificuldades. Aos 63 anos, perdeu o marido, seu parceiro de toda a vida, em um acidente de ônibus. No entanto, continuou a lutar, dedicando-se às suas crianças e ao trabalho que amava tanto. Maria Aparecida Souza deixa uma grande laguna nas vidas dos que a amaram, mas sua memória será sempre viva em nossos corações. Aos seus lindos olhos, que testemunharam tantos fatos e experiências humanas, Deus abençoou-nos com um sorriso no último momento. A sua casa, cheia de pote de goiabada, vasos de orquídeas e cadernos gastos de receitas, agora é um templo da memória e do amor. Seu nome será lembrado em programas de rádio e televisão, mas mais importante que tudo, será lembrada na conversa amiga, num sorriso, num gesto, num olhar. Maria Aparecida Souza foi a mãe do povo de Lagoa dos Sonhos e sua saudação é uma chama eterna no firmamento das estrelas. Lázaro Ramos, um sol brilhante que ilumina as sombras do teatro brasileiro, cujo nome resplandece nas telas do cinema e das TVs de todo o país. A voz de um homem que se transforma em todos os papéis que interpreta, um ator versátil e multifacetado, uma força natural no palco e na vida real. A cidade do Rio, sua terra natal, é a alma do seu trabalho artístico. Sua veia viva, seus rítmicos samba e batuqueiro são reflexos da essência carioca que ele transmite em todas as suas performances. A energia marcante de Lázaro é como o movimento constante do Maracanã, onde os corações se aceleram e se deslizam como pelotas no campo. O ator tem uma mente inquieta, curiosa e criativa, que lhe permite escrever histórias emocionantes e dirigir peças memoráveis. Seu talento como roteirista e diretor é tão impressionante quanto seu trabalho de ator, dando vida a personagens complexas e desafiadoras com uma habilidade admirável. Mas além das artes cênicas e audiovisuais, Lázaro Ramos se destacou como apresentador de televisão e como uma voz poderosa na luta contra o racismo e pela inclusão social no Brasil. Com um olhar claro, ele lutou incansavelmente para que a diversidade cultural seja valorizada em todas as camadas da sociedade. O carisma de Lázaro é tão intenso quanto o verde do Campo da Gávea, seu olhar tão brilhante como o sol no dia de São Gonçalo. Sua aura é contagiante, e quando ele fala, se ouve a voz da solidariedade e da igualdade em todo o país. E é neste Brasil, com suas tradições e seus problemas, que Lázaro Ramos se consagra como um dos maiores nomes da cultura brasileira contemporânea. Ele é o símbolo da luta pela justiça social, representando uma geração que não tem medo de lutar pelos seus direitos e pelos ideais da vida em harmonia. Lázaro Ramos é mais do que um ator, é um símbolo da força humana, de seu sofrimento e sua transformação. Ele é a brasilianidade em si, a alma das ruas e dos subúrbios, a voz do povo que se levanta e luta por seus ideais. E neste Brasil, com todas as suas lutas e suas celebrações, Lázaro Ramos nos lembra que somos todos uma única família, unida pela esperança de uma vida melhor. No coração da Bahia, onde o sol se abraça à terra em uma dança eterna de luz e som, nasceu Lázaro Ramos. Em Salvador, cidade de enchantamentos e mistérios, ele surgiu, como um espigão de 1000 flores, numa família simples, dos raros e valiosos tecidos do amor, humildade e perseverança. Cabeça afastada da cama, em um quarto acolhedor no bairro do Cabula, a vida o agitava com a intensidade de uma tempestade tropical. A energia cultural vibrava nas veias do local, como sangue em nossos veios, e Lázaro cresceu envolto por essa força vital. A rua era seu palco, a vida sua atriz.
As músicas eram seus versos, as danças suas coreografias, e as manifestações populares, os espetáculos de sua infância. No meio desse cenário enfeitado de cores e sons, o talento de Lázaro despontava, como uma flor aflora no auge da primavera. Cedo aprendeu a ler em cima dos livros. Os personagens de suas histórias não eram meros nomes, eram seres vivos e reais para ele. Impossível resistir às charadas, às imitações e brincadeiras teatrais que se desdobraram em cenários criados da mente. A vida no Cabula era um espetáculo, uma festa de sensações e cores. As luzes das ruas, os sons dos trocadores, as olhadas dos moradores, tudo formava o palco perfeito para a construção de um artista. Lázaro era um menino que amava a vida, que vivia para contar histórias e se divertir, que achava que a juventude era a melhor época da vida e que os sonhos eram feitos para serem alcançados. Ele era uma flor no meio do jardim, uma espécie diferente, deslumbrante e viva, enraizada nas raízes de seu passado, olhando com amor o futuro. Nascido para ser ator, ele tinha um olhar que falava mais do que as palavras, um sorriso contagiante que iluminava o rosto, e um coração cheio de paixão para a vida e o teatro. Lázaro Ramos é e sempre será uma lenda brasileira, uma história viva, escrita com o sangue da sua alma, contada através dos olhos do seu coração. Ele é e sempre será aquele menino que sonhou com a fama, que amou o teatro e que acreditou em si mesmo, sem medo de dublitar. Um herói nasceu nesse quarto pequeno e desgastado do Cabula, e esse herói é Lázaro Ramos. Lázaro Ramos nasceu como uma flor na terra da magia baiana, onde o canto dos sapos e as batidas do tambor se fundiam em um ritmo que vibra no sangue das gentes. Em suas alegrias e dourados dias de infância, ele bebeu o mel do sertão, saborando a essência da cultura negra que impregna todos os rincões do Brasil. Ele era apenas um garoto, mas já carregava em suas veias a herança de uma terra feita de resiliência e audácia. Com o coração cheio de sonhos, desafiou o destino e decidiu ingressar no grupo teatral Olodum, onde as lendas da arte baiana caminhavam em suas calçadas. Foi neste terreno sagrado que Lázaro aprendeu a cultivar sua alma, a refinar seu talento sob o sol intenso do céu baiano. Ele encontrou ali os mestres, as velhas rainhas da arte, aqueles que transmitem sabedoria e magia através do movimento, da voz, do gesto. Eles foram seus professores, suas mães espirituais, seus guias no caminho das artes cênicas. Naquele ambiente onde o açoitavam os ventos do mar e da areia, Lázaro aprendeu disciplina, o segredo para concretizar sonhos, improvisação, a arte de criar mundos a partir de um simples olhar, e consciência social, a responsabilidade de utilizar o talento para mudar o mundo. A vida, no entanto, não é apenas colorido e harmonia. No cenário cultural brasileiro, ser um jovem negro e enfrentar desafios e preconceitos escondidos por trás de olhares indiferentes. Mas Lázaro, forjado nas fúrias do mar, sabia que sua cor era uma espécie de tinta mágica que transformava suas dificuldades em combustível para o desenvolvimento de uma identidade artística poderosa e envolvente. As primeiras apresentações de Lázaro foram como chamas de estrela na noite da Bahia, iluminando o céu da arte local. Eram momentos de tensão e beleza, onde o palco era o altar do sacrifício e a atuação a encarnação do sonho. Eles marcaram o início de um caminho sólido, em que as dificuldades foram transformadas em pétalas de rosa, cada uma delas carregando a essência da sua flor. A partir dessa ponte entre o passado e o futuro, Lázaro Ramos construiu um caminho sólido, cujo trilho é marcado pelas paixões e dificuldades que lhe deram força para se afirmar como um artista envolto em luz e pavorosa vontade de criar. A Bahia o nutriu com a sua energia vital, enquanto ele, por sua vez, deslumbrava o mundo com o brilho das suas alegrias e sofrimentos. E assim, Lázaro Ramos, como um rio que nasce em altitude, correu suavemente pelas planícies da vida, cantando o cântico do seu coração, transformando-se na flor mais bela da terra baiana. E essa é a sua história, uma confissão de amor pela vida e pelo arte, uma memória viva que nos faz sentir a magia da Bahia em cada pulso do tempo. Lázaro Ramos, um nome que vibra no meio da brilhante mosaica brasileira, uma luz que se encheu do sol nascente dos seus olhos moreno escuro, despertou-se para o amanhecer de uma vida com vocação. A vida adulta parecia um palco iluminado, onde ele, com um sorriso que lembrava a primavera, encarnou personagens que se fundiram com sua alma em busca da verdadeira expressão artística. Em terra de samba e futebol, Lázaro Ramos teve o privilégio de se entregar ao amor pela arte.
cultivando a habilidade de transformar-se em outras pessoas através de novelas marcantes da TV Globo, que pareciam reflexos da própria alma brasileira. Sendo testemunha de histórias emocionais, ele levou o espectador pela mão, explorando as emoções mais profundas, desafiando-se a cada ato para se transformar e expandir suas fronteiras. Como uma pintura viva e vibrante, Madame Satã se tornou um filme que repercutiu no mundo todo, revelando ao público a intensidade da vida brasileira e o coração de Lázaro Ramos. Seus olhos, como duas lentes proféticas, se encaixaram em papéis que desafiavam suas habilidades e o transformavam em um ator com influência global. Como uma flor que brota na primavera, Lázaro Ramos também dirigiu e escreveu obras que abriram caminhos inéditos para sua voz criativa, ampliando seu alcance nas artes cênicas e ampliando a sua influência. A cada palavra, ele construiu um mundo interior que se expandia, revelando sua verdadeira natureza como um polifacético criador de imagens. Na vertigem do sucesso, Lázaro Ramos nunca esqueceu das raízes brasileiras, mantendo a conexão com a terra e os seus habitantes. Seus papéis na televisão, no cinema e em programas como O Espelho, no Canal Brasil, fizeram dele o mirante que se eleva acima da multidão, um guia para quem busca inspiração e força em momentos difíceis. No entanto, seu talento não é apenas uma manifestação artística, mas também uma missão cultural. A cada ato, ele se envolve com o público, transmitindo mensagens de amor, paz e justiça social que vibram em harmonia com a música brasileira e as tradições nossas. Lázaro Ramos é um olhar que contempla a beleza da vida, que se transforma nas diversidades da natureza e que se revela na intensidade do drama humano. Sua carreira é uma crônica viva, um testamento de amor à vida e à arte brasileira. É um ato de devoção que nos leva a rever o caminho que percorremos e a ver em _start nosso próprio rumo em sua luz. Lázaro Ramos, um caminhante em busca de identidade. O mundo se desdobra em torno de Lázaro, um rapaz humilde, negro, que sonha com o céu e vive em uma periferia carioca. Nas ruas da Maré, onde as ondas do mar invadem a terra, ele descobre seu verdadeiro nome, um legado de resistência e luta contra as correntes adversas do destino. Ainda criança, Lázaro descobriu o teatro numa escola comunitária, aquela casa abençoada onde a cultura se transforma em pão cotidiano. Ali, ele aprendeu que a arte é uma espécie de fogo vivo que desaba nas almas cansadas e que, por mais difícil que pareça, não era impossível sonhar com o sol da fama. Era um menino sombrio, mas dentro dele dormia um guerreiro que sabia que a vida é uma batalha contra o esquecimento, e que, em cada palavra escrita ou dita, havia um poder que poderia mudar o curso do destino. Mas Lázaro não era apenas um Hector, era um comunicador sensível que conseguiu atrair os olhares do mundo todo com seu talento. Era como uma espécie de pássaro colorido, cujo canto encantava corações e quebrava as barreiras culturais.